Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhores Ministros, Senhora Secretária de Estado, Senhores Secretários de Estado. Eu devo dizer, em primeiro lugar, que o Governo foi vítima do seu afã de procurar acorrer à tragédia. Ou seja, se bem se recordam, nos primeiros dias o Sr. Primeiro-Ministro fez declarações muito entusiásticas, no fundo a dizer que a circunstância de não ter falecido ninguém tinha sido um rotundo êxito. Essas declarações chocaram as pessoas e, por força disso, o Governo decidiu orquestrar uma monumental campanha pública, campanha essa que foi dirigida a manifestar que seriam dados todos os apoios, sem quaisquer condições, às populações que tinham sido afetadas por aquele cataclismo. Ora, a Comissão da Agricultura também esteve presente na altura e o PSD, nesse mesmo dia, talvez uma semana volvida após os factos, disse logo, na altura, que Monchique não iria ser tratado nos mesmos termos que tinha sido tratado Pedrógão e que, por via disso, de forma infundada, avultava uma discriminação essa para a qual não havia razão de ser. E essa discriminação manifesta-se em vários domínios. Manifesta-se, desde logo, na circunstância dos apoios à reconstrução de casas. Repare-se que, por exemplo, em Pedrógão Grande, houve apoios integrais, não apenas para as primeiras, mas também para as segundas habitações, enquanto em Monchique tal não se verificou. As segundas habitações ainda não estão abarcadas e as primeiras habitações têm um quadro de apoios que é radicalmente oposto àquele que estava estabelecido em Pedrógão. Eu registro a boa vontade do Sr. Ministro, sei que o Sr. Ministro tem procurado articular com o Sr. Presidente de Câmara, registro favoravelmente e tenho apreço por esse esforço e esse empenhamento, mas o facto é que, volvido quase um ano, muitas daquelas proclamações enfáticas e daquela digressão de ministros atrás de ministros que se veio a verificar nas semanas seguintes aos factos, a partir do momento que a comunicação social abandonou Monchique, o que se veio a verificar é que essas manifestações foram esmorecendo, perdendo força e cada vez mais perderam espaço de afirmação nos compromissos que as pessoas fizeram. E eu vou a Monchique e vou muitas vezes, até porque parte da minha família é de lá. E as pessoas em Monchique, na altura, revelavam grandes dúvidas sobre o seu futuro. E diziam, muitas delas, a nós não nos preocupa apenas o que sucedeu aqui, preocupa-nos o futuro. Nós sabemos que muitas vezes isto são proclamações ocas, vazias, que nos deixam a populações envelhecidas, sem meios, sem recursos, sem esperança, porque durante anos a fio, isto já se registrou em 2003, e antes de 2003, 15 anos antes, e antes, 15 anos antes, e sempre assim. E cada vez mais estas pessoas não encontram esperança, nem elas próprias têm a força de vontade para reconstruir as coisas. E, portanto, nós devemos ter capacidade de desenhar os programas à imagem das dificuldades destas pessoas, muitas delas iletradas. E é por isso, quando se apresentam estes programas que estão aqui e quando se demora tempo a corrigir imperfeições, nós estamos a perder essas pessoas. Porque essas pessoas desistem, abdicam, são tomadas pela desesperança e olham para a burocracia e complexidade que está perante os seus olhos e abdicam de tentar realizar esse fim. E isso verificou-se com as medidas que foram apresentadas. A medida 814 do PDR, que é uma teia burocrática que incontroversamente afasta candidaturas no que versa à floresta. A medida 622, que também se passou a mesma coisa e, portanto, não será natural, não será menos que natural que o Sr. Presidente de Câmara tenha enviado, e bem, um ofício ao Sr. Ministro a pedir a prorrogação, pois se os programas, nos moldes em que estavam concebidos, eram quase impossíveis de ser acedidos, aquilo que cumpria o Sr. Presidente de Câmara, sabendo dessas dificuldades, era requerer ao Sr. Ministro que tomasse as diligências necessárias e que, por via disso, procedesse a um alargamento do prazo para, com os serviços da autarquia, garantir que esses apoios pudessem ser entregues. E isso o Sr. Presidente de Câmara, devo-lhe dizer,
não conheço em concreto essas declarações, e estou-lhe a falar com toda a frontalidade, mas posso-lhe asseverar que aqui, na Assembleia da República, quando foi chamado a depor em relação a esta matéria, o Sr. Presidente de Câmara não disse coisa diferente do que aquela que o Sr. Ministro nos apresentou aqui. E, se quiser, nós podemos solicitar o excerto da audição do Sr. Presidente da Câmara para lhe fazer prova disso. Mas há aqui questões que são importantíssimas. E eu estou a ver aqui o meu estimado amigo Secretário de Estado e levanto aqui outras questões que para mim são muito importantes. Vejamos isto. Nós dizemos que é preciso garantir o repovoamento daquelas zonas, que é preciso ordenar a floresta e que, no fundo, temos ali um potencial de riqueza que é da maior importância. Mas, por exemplo, o Sr. Secretário de Estado lançou um plano das cabras chapadoras, mas se nós for preciso alargarmos um curral, não o conseguimos fazer. Pura e simplesmente não o conseguimos fazer. Se for preciso alargar uma habitação, ampliar uma habitação, não o conseguimos fazer. Estes é que são problemas graves, que não são problemas novos, é um facto insufismável, mas que são problemas que se vão avolumar. E esta tragédia devia emergir como uma oportunidade para se reestruturar todo este pensamento de forma a ter um plano estratégico que evitasse estes problemas que estão de longe a longe diagnosticados, mas pelos quais não há orientação política concreta para os alterar. Devo dizer, em relação à questão das habitações, o programa Porta de Entrada, obviamente não foi feito a pensar nisto. Seria um erro dizê-lo que, no espírito do legislador, o Porta de Entrada estava pensado para circunstâncias de calamidade como estas que estão aqui. Eu julgo que não. E, portanto, eu espero que haja capacidade de ajustar e ajustar o mais rápido possível. Até porque alguns dos casos que o Sr. Ministro apresentou não fazem sentido nenhum. Se tiramos uma pessoa que está ali com um arrendamento e não apoiamos a segunda habitação, o que é que nós vamos ficar? Com uma casa ardida? No meio do espaço rural? Essas pessoas muitas vezes não arrendam só a casa, arrendam o espaço em que elas próprias fazem o cultivo. E, portanto, no fundo, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a retirar essas pessoas de zonas de cultivo que combatem a desertificação e combatem o cultivo de áreas que nós queremos preservar e que não sejam prejudicadas pelos incêndios, mas estamos, no fundo, com as opções que tomamos, a tomar o caminho absolutamente inverso ao caminho desejável. E isso, julgo eu, pode ser feito atendendo aos casos particulares e procurando dar essas respostas rápidas. Em suma, houve um tratamento discriminatório, é absolutamente incontroverso. Ainda estamos a tempo para fazer alguma coisa e para aperfeiçoar os mecanismos, melhorando-os. E eu espero que aquelas palavras que de forma tão enfática foram assumidas em Monchique, naqueles dias em que se fizeram grandes coberturas televisivas, sejam concretizadas. Porque até agora, Sr. Ministro... Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.